Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de ciclo trigonométrico. E eu vou explicar um pouco de onde que ele surgiu e por que que ele funciona. Ele vem do triângulo retângulo. Lembrando, né, tem sempre um ângulo de 90 graus e o lado oposto a ele é sempre a hipotenusa. Aqui tem as fórmulas de seno, cosseno e tangente, e o interessante dessas relações trigonométricas é que elas não dependem do tamanho do triângulo. Por quê? Porque se você manter o ângulo, os lados eles vão aumentar proporcionalmente no triângulo retângulo. Isso quer dizer que na hora que eu dividir esse cateto oposto maior por essa hipotenusa maior, eu vou simplificar a fração e vou chegar no mesmo valor que eu chegaria com esse triângulo menorzinho aqui. Com qualquer tamanho de triângulo, na verdade. Nunca vai variar o valor final do seno, cosseno e tangente de um ângulo. Basta você simplificar a fração que você vai chegar no mesmo valor. Então, se não depende do tamanho do triângulo, eu vou escolher um triângulo que tenha um tamanho que facilite a minha vida. E esse triângulo é o que tem hipotenusa igual a 1. Por quê? Seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Se a hipotenusa é igual a 1, isso quer dizer que seno de um ângulo é cateto oposto dividido por 1. Só que um número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, quando a hipotenusa é igual a 1, o seno de um ângulo é igual ao comprimento do cateto oposto. A mesma coisa acontece para o cosseno de um ângulo. Quando a hipotenusa é igual a 1, aqui embaixo fica 1, some e fica cosseno de um ângulo igual ao comprimento do cateto adjacente. E isso simplifica muito as contas, é lógico, né? Mais interessante ainda é a gente colocar esse triângulo no plano cartesiano. Ó, esse eixo horizontal, eixo X, o eixo vertical, eixo Y. E eu encaixo a pontinha do triângulo aqui, onde tem o ângulo que eu quero medir, bem na origem. Isso quer dizer que, ó, esse lado aqui, como a hipotenusa é igual a 1, esse lado, o comprimento dele é exatamente igual ao cosseno de 45. Só que quando eu estou indo de 0 até esse ponto aqui tem exatamente o valor do cosseno de 45. Agora o seno. O valor do seno de 45, porque a hipotenusa é igual a 1, é igual ao comprimento do cateto oposto. Só que como esse segmento aqui, ele é paralelo ao eixo Y, isso quer dizer que essa parte vermelha aqui do eixo Y tem exatamente o mesmo tamanho do cateto oposto, ou seja, o comprimento dele é igual ao seno de 45. E como está indo de 0 até esse ponto aqui vai me dar exatamente o valor do seno de 45. Isso vale para todos os ângulos. Aqui eu coloquei os mais famosos, 45, 60. Ó, eu continuei com a hipotenusa valendo 1. Então, esse número aqui é o cosseno de 60, vejam que é meio, de fato, lembra da tabela? O cosseno de 60 é meio. E esse número aqui é o valor do seno de 60. Para o 30 graus, olha só, o seno é meio, lembra da tabela? O seno é meio mesmo de 30 graus. E esse valor aqui é o valor do cosseno de 30 graus. Colocando todos eles juntos, vejam que a minha hipotenusa sempre continua igual a 1. É por isso que está funcionando esse esquema de eu ver o valor do cosseno no eixo X e o valor do seno no eixo Y. E se eu quiser aplicar isso a todos os ângulos possíveis de 0 a 90 graus? Qual que é a fórmula geométrica que vai me garantir de que a hipotenusa sempre seja igual a 1? É a circunferência. Por quê? Na circunferência, gente, exatamente isso que define a circunferência. Eu tenho um centro e a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é sempre igual ao raio. E o raio dessa minha circunferência é igual a 1. Então, qualquer triângulo que eu desenhar aqui, a distância entre o zero, a origem, e a circunferência vai ser 1.
Aí eu posso completar aqui o triângulo retângulo e usar aquele mesmo raciocínio que eu usei para esses 3 ângulos aqui, eu posso usar para esse ângulo aqui agora. Observação, aqui, ó, eu tenho 1, porque eu estou indo de 0 até 1, certo? A parte positiva do eixo X. Aqui eu escrevi menos 1, porque eu estou indo de 0 e eu estou andando 1 atrás do 0. Eu estou diminuindo do 0. Então, eu estou indo para menos 1. Mesma coisa no eixo Y, de 0 a 1, eu cheguei no ponto 1. Se eu for 1 para baixo, diminuindo de 0, eu vou chegar no menos 1. Isso significa, gente, que os valores de seno e cosseno, eles são sempre, na hora que você simplifica tudo, eles são sempre dentro desse intervalo. O cosseno de um ângulo qualquer sempre vai de menos 1 até 1, o mínimo é menos 1, o máximo é 1, e o seno a mesma coisa, o mínimo é menos 1, o máximo é 1. Está sempre dentro desse intervalo de valores, os senos e cossenos de qualquer ângulo, ok?